Bom dia, gurias! Bom dia! Tudo bem com vocês? Ah, que alegria! Eu achei que eu fosse ficar bem nervosa aqui, mas estou bem à vontade com vocês, né? Acho que o clima é esse mesmo, é a nossa casa, a gente está em casa, né? E eu estou muito animada para compartilhar um pouco da minha história com vocês, né? Vou ver se eu consigo usar aqui. E, bom, vou começar, então, falando um pouco da minha família, né? Um pouco de mim. Vocês já sabem que meu nome é Michele. Obrigada. Essa é a minha família. Essa é a minha família. Eu sou esposa do André Santos, né? E mãe da Alice, que tem 6 anos. Com certeza vocês já viram ela correndo por aí. Hoje ela não está, mas no sábado ela fica correndo por aí. Então, nós somos casados há 18 anos, né? E é desde que bastante tempo. Quem aqui tem 18 anos? Ó, 2, 3... Então, a gente é casado há 18 anos, bastante tempo, porque a gente se casou muito jovem. A gente se casou com 21 anos, mas vai estar aqui no decorrer da história. A gente está aqui na IBMS desde 2014, servindo a Deus aqui como família, né? Então, já fazem 8 anos que estamos aqui. E a gente tem sido bem abençoado pelo Senhor, né? Deus tem nos trazido aqui. A gente serve ao Senhor aqui nessa igreja nas novas gerações, né? Que agora inclui os jovens, e a gente está muito feliz por isso, né? Porque o Senhor tem nos abençoado, assim, de poder crescer, né? Tanto lidando com as crianças pequenininhas e lidando com os jovens. É muito precioso a gente poder acompanhar toda a fase, né, da criança ali conhecendo. Muitos daqui servem no Novas Gerações, né? Então é muito legal assim, esse processo do Senhor na minha vida. Eu sou formada em administração de empresas. E por muito tempo eu trabalhei na área administrativa de empresas de turismo. Ao contrário do que se pensa, eu não viajava tanto assim por trabalhar no turismo. Todo mundo pensa, trabalha no turismo, viaja bastante. Mas eu trabalhava na área administrativa e foi um tempo muito bom, né? E a gente tem entendido desde que a Alice nasceu, né, que esse novo tempo é para estar com ela em casa. Então já tem tempinho que eu não trabalho fora que eu trabalho fora de casa, mas trabalho dentro de casa para a minha família. Tem sido uma bênção. Bom, a palavra que Deus tocou no meu coração nessa manhã foi uma palavra bem desafiadora, porque ela fala sobre o tempo. E eu até fiquei lutando um pouco, né? Porque está lá em Eclesiastes. Eu fiquei lutando um pouquinho porque eu fiquei pensando, né? A gente vai falar para meninas muito jovens, né? Que ainda tem todo um tempo pela frente, tem toda uma jornada pela frente, né? Então isso é bem desafiador, porque muitas vezes a gente não tem essa dimensão, né? Do tanto que a gente ainda tem para viver. Ou melhor, tem essa dimensão, mas não consegue mensurar, né? Então, se você quiser já anotar no seu caderninho que você trouxe aí, e se você quiser abrir também, se alguém quiser ler, eu posso te convidar. Alguma corajosa aí para ler para nós? Eu quem? Ana? Pode ler, então, Ana. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3. Isso, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu creio que Deus separou esse tempo, exatamente esse tempo que a gente está aqui, Ele separou para que a gente vivesse esse tempo com Ele, na presença dEle, e com certeza esse tempo estava determinado muito antes que vocês nascessem. Com certeza Deus já tinha separado esse tempo para nós, né? É o tempo perfeito dEle. E a gente vai falar nessa manhã não só sobre o tempo, mas um tipo diferente de aventura, né? Que a gente possa viver a tempo, né? Há tempo para todas as coisas. E há tempo para a gente viver essa aventura com Jesus aqui na Terra. É a partir desse texto de Eclesiastes 3:1 que eu quero contar resumidamente um pouco da minha aventura com Jesus. Um tipo diferente de aventura. E não é um tipo diferente porque é a minha história. Quando eu fui olhar para a minha história, gurias, eu até pensei, mas eu acho que a minha história
Não tem nada demais, né? A Lid veio me falar assim, conta da tua aventura. E quando ela falou desse jeito, eu até me animei. Eu disse, realmente a minha vida é uma grande aventura, né? E eu até acreditei que Deus fosse me levar a falar do tempo ali da minha adolescência, né? Mas Ele quis que eu trouxesse várias coisas da minha vida. Afinal de contas, eu não falei a minha idade, eu tenho 39 anos. Vou fazer 40 daqui a 32 dias. Eu faço 40 anos! Então, é bastante tempo, né? É muito tempo de história. Então, Deus trouxe à memória algumas coisas bem específicas que eu pudesse compartilhar com vocês da minha grande aventura, né? Porque viver com Jesus é uma grande aventura. Então, é um tipo diferente de aventura, não é porque é a minha história, mas é porque é uma aventura com Cristo. Bom, vamos lá. Agora vem uma foto lá de 1900 e bolinha. A minha grande aventura, ela começa quando Deus ele decide me enviar, né, para uma família missionária, para uma família muito simples, né? Meu pai, morava num país que se chama Paraguai, não sei quantos conhecem, ele é de nascimento, nasceu no Paraguai. Quantos conhecem o Paraguai aqui? Bastante gente, né? Então, ele nasceu lá, se converteu a Jesus e veio para o Brasil e conheceu minha mãe. E quando ele conheceu minha mãe já tinha um chamado missionário que ardia no coração dela. Então, a partir desse chamado, os dois, né, uniram um propósito e Deus, então, decide me enviar para essa família, né? Vou mostrar. Ó. É uma foto bem antiga. Esse aqui é meu irmão mais velho, que sou eu, e aqui é meu irmão mais novo, que o nome dele é Nilson. Eu não sei quantos conhecem o Nilson, mas ele congregou aqui um tempo. Mas o nome dele é Nilson, então. Então, a minha grande aventura começa nesse contexto, né? Eles se casaram bem jovens, e eles se casaram e já foram viver a aventura missionária. Eles já foram, né, fazer missões no Paraguai. Eles foram enviados para lá, porque meu pai também, naturalmente, era de lá, e ele queria servir a nação que ele tinha nascido. E realmente era um povo bem carente, né, de que falassem do amor de Cristo naquela terra, e precisava muito naquele tempo, imagina, mais de 40 anos atrás, né? Então, eles foram morar lá, e eu nasci num contexto, gurias. Eu sou a filha do meio, né? O meu irmão mais velho, que está aqui, ó, quando ele nasceu com muitos problemas, com muitas doenças, né? Eu achei importante eu falar sobre isso, e Deus me trouxe muito isso à memória, né? Do quanto um tempo difícil que a gente está vivendo pode afetar as nossas vidas, né? Ele nasceu com uma doença muito grave, e na época era diagnosticado um câncer no fígado dele. Então, ele tinha sempre a barriguinha bem inchadinha, assim, bem estufadinha. E ele foi desenganado pelos médicos, né? Então, eu nasci nesse contexto. E quando eu nasci, quando a mãe estava grávida de mim, o médico disse para ela assim, olha, Deus está te enviando, né, um segundo filho aí. Não sabia se era menino ou menina, naquela época nem se fazia ecografia. E esse segundo filho ele é para substituir o Jefferson, né? Primeiro, porque ele provavelmente não vai resistir. Ele estava desenganado, né? A medicina não tinha uma solução para ele. Então, eles mandaram ele para casa para ele simplesmente morrer em casa com o pai e com a mãe. Então, ele era sempre com a barriguinha bem inchada, quase não comia. E um dia, minha mãe fez uma oração de entrega, né, do meu irmão e falou assim, Senhor, se é para curar ele, né, o Senhor pode curar, mas se o Senhor quiser recolher ele, o Senhor pode levar também, né? Que eu quero me liberar, eu quero liberar a vida dele e eu quero descansar em Ti, que a Tua resposta para esse tempo determinado vai ser a melhor resposta. Então, ela descansou. E eu cheguei nesse contexto, né? E isso, quando eu olho para trás, eu fico pensando, nossa, eu cheguei nesse contexto que talvez eu não tenha recebido nem muita atenção. Gurias, se eu estiver falando muito rápido, vocês me deem um toque, tá? Então, eu cheguei nesse contexto e foi muito bom, porque toda vez que a gente olha para o meu irmão, a gente vê ele como um memorial. Porque Deus curou a vida dele completamente, de forma milagrosa, né? Não se tem explicação. Todo o histórico dele está aqui no Hospital Clínicas, não tem explicação. Deus curou, né? A explicação é o milagre, que a ciência não consegue entender esse milagre. Então, toda vez que a gente olha para a vida dele, a gente se alegra, e a gente conta mesmo essa história intencionalmente para dizer que
O nosso Deus é um Deus que opera milagres. E Ele faz milagres no tempo dele, não é no nosso tempo, é no tempo dele, né? Então eu cheguei, a minha mãe entregou, descansou, e Deus operou esse grande milagre. E no fim eu não acabei substituindo meu irmão, eu acabei agregando, né? Eu vim para compor essa família missionária que já vivia uma aventura com Deus, que já vivia de fé em fé, e foi muito precioso, assim. Gurias, lá em Salmos 139:16, agora eu quero mais uma voluntária para me ajudar a ler, vai estar aqui também. 139:16. Alguém aí pode ler para nós? Pode ler. Teus olhos viram o meu interior. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes mesmo que qualquer um deles existisse. Amém, amém. O Senhor já nos conhecia no ventre das nossas mães. Ele já tinha um plano para ti, no ventre da tua mãe, né? Ele já sabia toda a tua história. E Deus já sabia a minha história, né? Ele já sabia que eu viria exatamente para essa família. Ele já sabia que eu seria quem eu sou hoje, com todas as minhas limitações, sabe? Com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, mas que tem um coração que quer agradar o Senhor, né? Que quer buscar o Senhor. E é muito legal que eu vejo muito essa vontade de vocês agora de manhã, né? Vocês aí anotando, né? Esse desejo. Vocês só estão aqui porque vocês têm esse desejo de agradar o nosso Deus. E a melhor decisão que a gente pode ter é agradar o nosso Deus, né? Ele é o único que precisa ser agradado. E apesar de ter crescido numa família cristã, né? Eu tinha uma certa lacuna na minha vida, né? Eu gosto de falar assim, até olhando para a minha história, para compor aqui esse texto, né? Eu falo que venho de um lar cristão, de uma família cristã, e parece que foi tudo, né, perfeito, né? Parece que foi tudo certinho. Mas não, eu tinha uma lacuna muito grande na área do relacionamento. Por quê? A gente se mudava muito, né? A gente se mudava frequentemente por causa das missões, né? Que meus pais mudavam de igreja para pastorear e fazer missões. Então, eu cresci com aquela lacuna, porque cada vez que eu ia criar uma amizade, eu não conseguia, né? Mudava de novo, ia para uma nova escola, ia para um novo local. Então, era muito difícil criar uma conexão, sabe? Já tinha ali... Eu nem lembro de amigas da minha primeira infância, não lembro mesmo. Porque, realmente, a gente pipocava muito, assim, né? Mas, então, por causa disso, desde muito cedo, eu tinha essa lacuna do relacionamento, então, de alguma maneira, eu projetei isso em Deus, né? Pelo fato da gente estar sempre ali naquela rotina, de ter uma rotina religiosa, no bom sentido da palavra, né? De estar crescendo ali num lar cristão, estava sempre na igreja e tal. Teve um tempo determinado que Deus escolheu para mim, para que eu conhecesse Ele de verdade, né? Para que isso não tivesse vinculado à placa, à igreja, à rotina de ir e vir, de congregar, né? Teve um tempo específico que Ele se revelou para mim, né? Eu entendi, então, que Ele nunca me deixaria. Eu entendi que Ele sempre estaria comigo, né? Olha que interessante, né? Aquela inconstância da adolescência, naquele período, no final da infância, início da adolescência, me levou a procurar algo constante na minha aventura. E esse algo constante era o próprio Deus. Eu entendi que Ele não mudaria, que Ele seria constante e eterno. Em Eclesiastes 3:11, fala que o próprio Deus colocou no nosso coração esse desejo pela eternidade. E isso que eu sentia, com certeza, era esse anseio, essa lacuna que o Senhor estava me chamando para preencher, e só podia vir dele. Não viria dos meus pais, não viria da minha família cristã, não viria, enfim, das minhas rotinas religiosas ali. Não era disso que viria do meu relacionamento com Ele. Ele estava me convidando para entrar na minha aventura, né? Na aventura que Ele já tinha me dado, agora Ele estava se revelando para mim. E eu lembro de uma experiência que marcou muito a minha vida, na infância ainda, com 8 anos. Eu acho que é bem nessa fase que as crianças começam a ter assim, uma certa noção, né? Começam a ter algumas experiências com o Senhor. E era uma noite muito chuvosa, numa casa pastoral. A gente praticamente sempre morou em casas do lado da igreja, né? Numa casa pastoral.
Era uma noite muito chuvosa. A gente morava numa cidade da Serra que se chama Veranópolis. Então era uma noite assim que chovia aquela noite inteira, assim, sabe? Não era tempestade, mas aquela chuva constante, uma chuva que atravessou a noite. E eu na madrugada, eu dormia com meu irmão, na época não tinha o Nilson, era só mais velho. E ele dormia em cima, eu dormia embaixo no beliche e tinha que passar por dentro do meu quarto para chegar no quarto dos meus pais. Então, naquela noite eu ouvi alguém me chamar por 3 vezes. Chamava exatamente o meu nome. Dizia assim, Michele. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Imagina, eu tinha 8 anos, não entendia nada, né? E o engraçado é que essa voz se assemelhava muito à voz da minha mãe. Muito, muito. E eu acho isso muito curioso, sabe? Muito curioso, porque era uma voz conhecida, né? Eu era uma criança e a gente não entende, né, como Deus trabalha para chamar a nossa atenção. Então, eu levantei e fui até o quarto da minha mãe e eu perguntei para ela, mãe, tu está me chamando? E ela disse, não estou te chamando, guria, volta a dormir. E acho que era umas 3 horas da manhã, nem sei. E por 3 vezes eu ouvi aquela voz me chamar, né? E parece a história de Samuel, né? Mas, naquele tempo, a minha mãe não teve aquela sabedoria de me dizer, olha, pode ser Deus te chamando, né? Diz, eis-me aqui. E eu acabei voltando para minha cama e eu até fiquei meio assustada. Falei, o que está acontecendo? Enfim, passou um tempo depois eu entendi que era o próprio Senhor falando comigo, né? Ele queria se relacionar comigo, ele queria chamar a minha atenção. Engraçado que eu já sentia esse desejo de conhecer mais a ele, né? Eu não sabia explicar com palavras, né? Mas eu já tinha esse desejo de conhecer mais ao nosso Deus. Então, depois que passou um tempo, eu entendi que ele queria se relacionar comigo, né? Queria que eu saísse daquela coisa de vai para a igreja, volta da igreja, né? Queria que eu tivesse mais tempo com ele. Então, um tempo depois, quando eu fiz 9 anos, eu não vou contar toda a minha história, não se preocupem, mas vou por partes. Quando eu fiz 9 anos, a gente ficou em Veranópolis dos 7 aos 9 anos. Quando eu fiz 9 anos, então, minha família foi convidada a retornar para o Paraguai para fazer novamente missões lá, né? A gente teve várias idas e vindas para lá, mas eu não lembro das primeiras idas e vindas, eu lembro mais dessa parte, a partir dos 9 anos. E dessa vez a gente foi e eu tinha muita consciência do que eu ia deixar para trás de novo, sabe? Eu já entendia que eu ia... Poxa, fazia 2 anos que a gente estava em Veranópolis, é pouco tempo, né? Eu estava me adaptando na escola e tudo mais, e a gente ia ter que mudar de novo. Enfim, e aí eu falei... Eu lembro de ter aquela insegurança, né, com a cultura, com a língua, né? Não era só uma mudança de cidade, era uma mudança de país. E era uma mudança em que eu era mais consciente. Eu sabia o que ia ficar para trás, inclusive, né, os meus avós, que eu amava eles demais, assim, a gente era bem mimado pelos avós. E a gente tinha esse receio de ficar longe, né? Na época era só de ônibus e eram muitas horas, era tipo acho que 13, 14 horas, alguma coisa assim. Mas a minha família, como era muito aventureira, ela disse sim para o Senhor, né? E embarcamos novamente. E eu lembro que esse sim, nesse tempo, né, foi exatamente um sim assim sacrificado, porque a minha mãe não queria retornar, né? Ela estava bem ali perto da família dela, ela já tinha passado um sufoco grande com meu irmão, de quase ter perdido ele, né? E nessas idas e vindas para o Paraguai, mas nesse último momento eles disseram sim para essa grande aventura do Senhor na vida deles. Eu sabia que ia ter que lidar, né, entrar numa escola com uma língua diferente. Imagina, aos 9 anos. Eu acho que era no meio do ano letivo, eu não lembro, mas eu acredito que sim. Porque normalmente era no meio do ano letivo, né? Tinha que lidar com uma língua que era o espanhol e uma língua indígena deles lá, que é o guarani, que é bem difícil. Então, isso me fez lembrar também de uma passagem, gurias, que está em Eclesiastes. Eu vou trazendo essas passagens, vocês podem ir anotando. Mais alguém se disponibiliza para ler para nós? Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias de sua vida vazia, e que ele passa com você. Amém. Eu sou muito grata a Deus por ter participado, sabe, do reino dele, mesmo sem entender muita coisa na minha infância.
e na minha adolescência. Eu sou grata a Deus. E você pode ter um sentimento de gratidão também por estar participando do reino de Deus nessa idade que vocês estão, gurias, que é uma idade muito preciosa, né? Ele já está se revelando para vocês. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai trazer muito mais ainda, muito mais discernimento para a vida de vocês. E aqui eu tenho algumas perguntas de reflexão, né? Nós entendemos que Deus é fiel, Ele é o criador da minha e da tua história, Ele é o dono das nossas histórias, né? O tempo, a gente está falando aqui do tempo, o tempo em nós mesmas, um dia, ele vai acabar. Né? Esse tempo aqui na Terra, ele vai acabar, ele é finito. Né? A gente não é o Peter Pan, a gente não vai viver eternamente aqui, nesse corpo. Mas nós vamos, sim, viver eternamente se a gente convidar Jesus para fazer parte dessa nossa aventura. Então, essas perguntas de reflexão, queria que vocês, se vocês quiserem anotar no caderninho de vocês, para também continuar a reflexão em casa, né? O que você e eu estamos fazendo com o tempo que Ele nos deu? O que eu estou fazendo com o tempo que Ele nos deu? Esse tempo, exatamente, desde que você deu conta que você é uma pessoa até agora, né? O que você... Obrigada, Isa. O que você está fazendo com o tempo que o Senhor te deu? Que tipo de aventura eu estou escolhendo viver? Que tipo de aventura eu estou escolhendo viver? Tem Jesus nessa aventura? Ela é uma aventura que é uma alegria, que é só hoje, mas depois fico vazia de novo. Essa lacuna que tem no seu coração, que é um anseio pela eternidade, só Jesus pode preencher. Você já convidou Ele para fazer parte da tua história e preencher essa lacuna? Quais escolhas eu tenho feito para viver essa aventura com Jesus? O que eu tenho feito para viver essa aventura com Jesus? Essa escolha é consciente? Eu entendo quem Jesus é para mim? Eu entendo o que Ele pode fazer por mim? Eu entendo que Ele é muito mais do que um melhor amigo, Ele é muito mais. Ele é um pai, Ele é um protetor. Ele é aquele que pode fazer um milagre na tua vida. Eu entendo isso. Quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, abre parênteses, não sei ainda se todos aqui aceitaram Jesus. Você pode fazer essa checagem e no final a gente vai falar sobre isso. Fecha parênteses. Quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente embarca numa grande aventura que só é possível ser vivida pela fé. Olha que legal, nada nesse mundo pode nos dar uma aventura tão sensacional quanto a aventura que a gente embarca com Jesus, né? Se Ele está com a gente, com certeza vai ser uma grande aventura, vai ser um tipo diferente de aventura. A gente passa a viver pela fé e a esperar o inesperado. Quantos aqui gostam de surpresas? Eu não gosto muito. Fica a dica, eu não gosto muito de surpresa. Mas, e olha, isso tem a ver com a minha história, porque Deus me proporcionou grandes surpresas para que eu crescesse nessa área, né? E como é especial, né? A gente poder ter alguém com quem contar, alguém que nunca vai embora. Nunca, gurias. Nunca. Né? Eu descobri isso quando as pessoas ficavam indo embora da minha vida, no meio de tanta mudança. E Jesus não vai embora. Ele vai continuar na tua história. No tempo que Ele determinou para ti, em todas as etapas da tua vida, Ele vai sempre estar lá. Se você convidar Ele para estar contigo. O nosso coração encontra a resposta verdadeira do desejo que antes deixava a gente vazia e sem perspectiva. Né? Aquele vazio, aquela lacuna, às vezes aquela ansiedade que a gente sente, sabe? Aquela insegurança, todos nós sentimos, né? Um pouco de ansiedade, insegurança, mas aquela lacuna é só o Senhor Jesus que vai preencher. É só Ele que vai preencher na tua vida.
a gente passa a ter a consciência, quando a gente aceita Ele, convida Ele para morar no nosso coração, quando a gente entende que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, a gente passa a ter consciência da eternidade e tudo muda. Porque daí parece que a gente até quer viver, né, mais aceleradinho, assim, né? Tipo, vida eterna, tem muita coisa para fazer, vamos lá. Porque o nosso período aqui na Terra é pouquinho, né? É um espacinho pequenininho da nossa linha da eternidade. Né? E na idade de vocês tem muitas coisas legais para fazer. Tem coisas que vocês só vão poder fazer nesse tempo que vocês estão vivendo. Então, não percam tempo. É de verdade uma grande aventura, né? Um tipo diferente de aventura com Jesus na nossa história. Agora vem uma parte que eu não sei se vocês vão entender. Mas quando eu era mais jovem, eu assisti um filme que se chama... peraí. Deixa eu voltar aqui. Peraí, gurias. Vai chegar. Acho que ele ficou fora de ordem. Aqui. Não acredito, vocês conhecem esse filme? Gente, De Volta para o Futuro, que na verdade tem a ver com o passado, né? Porque esse menino, eu não lembro, alguém sabe o nome dele? Eu não. Isso. Esse menino, ele, enfim, tem um cientista, olha a cara do cientista. Eu não sei por que cientista sempre parece com Albert Einstein, né? E eu acho que eles estão vivos ainda, acho que ele está vivo ainda, pelo que eu vi ali, né? Mas esse filme ele é bem antigo, a gente assistiu lá na minha adolescência, juventude. E ele fala de um adolescente que embarca numa máquina do tempo, está aqui a máquina do tempo, e essa máquina do tempo leva ele 30 anos atrás. Leva ele para um tempo que não era dele, leva ele para outro tempo, né? E é claro, alguém acha que essa história daria certo? Tu voltar para um tempo que tu nem existiu, né? Com certeza era uma grande aventura, mas não deu certo no filme e não daria certo na nossa vida presente. Seria muito legal, né, a gente poder voltar para um passado bem recente. Daqui a pouco a gente vai lembrar de coisas que aconteceram, né, nos últimos anos que a gente não gostou, de coisas que a gente que nos feriram, né, de coisas que feriram o nosso coração. Daqui a pouco uma amiga que não foi leal com você. Daqui a pouco um relacionamento, um namoro que você não se chateou, que você se magoou, né? Que você criou expectativas, e aquelas expectativas não foram correspondidas, né? Seria legal, né, a gente voltar para esse tempo e tentar consertar esse tempo, né? E seria legal a gente voltar também para a gente poder reviver tempos muito legais, né? Seria muito legal a gente reviver coisas que a gente passou e que agregaram na nossa vida, que fizeram a gente crescer, né? Mas isso não é possível. O que deu errado nesse filme? Eu não sei se todos vocês assistiram esse filme, porque muita gente... Bom, depois vocês podem procurar, deve ter no YouTube, Prime, Netflix, em algum lugar deve ter. Tem 1, 2 e 3. Ele é bem reflexivo, assim, porque o jovem volta para o passado e muita coisa dá errado, porque lá ele se encontra com os pais dele adolescentes, né? Ele se encontra com os pais dele adolescente e tudo dá errado, porque a mãe dele acaba conhecendo ele, é Martin, né? Acaba conhecendo ele e acaba meio que se apaixonando por ele, tipo, porque ele era muito parecido com o pai dele, né? E aí ele correu um risco de nem existir no presente dele. Imagina, ele teve que consertar a confusão que ele fez. Além de tentar voltar para o presente dele, por isso que se chama De Volta para o Futuro, né? Porque ele queria voltar para o futuro dele. E ele tinha que consertar tudo que tinha dado errado, né? Com certeza isso não daria certo para nós também, né? Ele fez um tempo e uma aventura para nós. Era uma grande aventura o que ele estava vivendo? Era uma grande aventura, né? Quem não gostaria de ter uma aventura dessas? Quem não teria coragem para viver uma aventura dessas? Mas era uma aventura que não era dele e era uma aventura fora do tempo dele. Ele estava na aventura dos pais dele. Ele não estava na aventura dele. Ele estava numa aventura fora de tempo, né? Então, isso é um ponto para a gente refletir, assim, né? Esse tempo que a gente está vivendo, a gente está conseguindo viver a aventura que é para esse tempo? Ou a gente está preso lá no passado em algumas coisas que
ai, que a gente fica ali patinando, né, e pensando e não consegue se libertar daquilo, né? Deus, ele te convida para viver esse tempo determinado que está em Eclesiastes 3:1. Deus te convida para viver este tempo presente. Agora, se alguém quiser abrir na sua Bíblia, Eclesiastes 7:14. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eclesiastes 7:14. Ah, tá aqui. Mais alguém? Pode ler, Carol. Consegue enxergar, né? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro. Para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre si. Amém. Parece que esse versículo, né, eu acho que o autor aí do filme se inspirou nele. Deus me chamou para viver numa família missionária, né? E eu não tinha como escolher esse contexto, né? Se eu fosse escolher, sinceramente, talvez eu não escolheria esse contexto, né? De nascer numa família missionária, de passar por tudo, né? Que eu passei ali, das inseguranças e tudo mais. Mas Deus sabia o que era melhor para mim. Ele me mandou para essa família, ele sabia o que era melhor para a minha vida, né? E hoje eu posso dizer, né, obrigada, Deus, obrigada porque o Senhor me trouxe até aqui. E um dia, no tempo determinado para mim, quando eu estiver com o Senhor, eu quero agradecer, eu quero abraçar Ele e agradecer, porque Ele fez tudo perfeito no tempo dEle, né? E Ele tem me ensinado a viver no tempo dEle. Não é algo fácil, né? Mas eu tenho aprendido que é seguro. É muito mais seguro a gente viver o tempo do Senhor para as nossas vidas, né, do que a gente apressar o tempo. É muito mais seguro. Foi maravilhoso ter vivido algo que o próprio Deus escolheu para mim, que eu não escolhi. A minha adolescência foi uma jornada toda de descobertas, né, de quem Deus era para mim. E eu acredito que seja assim para ti também. Você está numa fase de descobertas, você está descobrindo quem Deus é para ti. Você está buscando experiências com Ele. E acredite, você pode ter grandes experiências com o Senhor, no seu quarto secreto, na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus. É Ele que vai dizer para ti quem tu é. Não são os amigos da escola, não são os amigos do teu grupo, né? É Deus que vai dizer para ti. Aquilo que Ele fala sobre nós é muito melhor, porque é sempre bom, né? A gente, às vezes, se autoavalia e fica procurando os defeitos na gente, né? Eu sou um pouco assim, não sei se vocês são assim, mas eu preciso escutar a voz que o Senhor tem para mim, aquilo que Ele fala de mim, aquilo que Ele diz quem eu sou. E durante a minha adolescência, né, eu cresci na missão, dos 9 aos 16, foi essa última fase que eu me lembro muito bem. Então, eu entrei na adolescência lá, naquele país muito diferente, né? Com coisas diferentes, com pessoas diferentes, mas foi muito legal, porque a nossa adolescência toda foi ali se descobrindo, né, na igreja. A gente cantava no louvor, a gente inventava o que fazer depois do culto, a gente eu lembro que na época tinha grandes conferências assim de outras igrejas, né, de preletores internacionais, e a gente servia, e era muito legal. A gente estava sempre junto ali servindo, né, com outras igrejas de toda a cidade. E era muito especial viver esse tempo na presença de Deus e buscando aventuras com Ele, né? Era demais. Eu vivia também, nesse tempo, eu fazia parte do grupo de louvor também, isso, viu? Fazia parte do grupo de louvor e era muito bom, assim, tinha muitas experiências com o Senhor. Deus, Ele falava muito, assim, era muito audível aquilo que Ele falava comigo nesse tempo, porque Ele estava se revelando a mim, eu estava conhecendo cada vez mais, né, o que Ele tinha para a minha vida. Mas viver missões era uma aventura dos meus pais, e eu entendi esse chamado como sendo meu também. Anunciar aquilo que é eterno é a missão de todos nós. Todos vocês aqui têm essa missão, né? Todos nós que somos cristãos, a gente tem essa missão de anunciar aquilo que é eterno. Bom, com 16 anos, eu fiz meus 15 anos lá, tive minha festa, foi tudo bem legal. Até podia ter colocado uma foto dos meus 15 anos aqui, né? Puxa vida, vou ficar devendo para vocês.
Mas foi bem legal. E aí, com 16, a gente voltou para Porto Alegre, né? Minha família retornou para Porto Alegre. E pensa, foi uma outra readaptação tão difícil. Porque eu imaginei que eu ficaria lá. Eu já estava... Imagina, tudo aquilo que eu era como pessoa, tudo aquilo que trazia a minha identidade, era aquele contexto que eu vivia ali, né? Então, eu achava que eu ia ficar ali, fazendo missões a vida inteira, e eu achava que eu ia continuar aquele contexto de vida, né? Mas Deus, ele tem a história dele para mim, não era a história dos meus pais, tem a história dele para a minha vida, né? E ele começou a revelar essa história para a minha vida. E aí, com 16 anos, a gente voltou, tive que entrar de novo numa escola, e esse eu lembro bem, que foi no meio do ano letivo. Aí pensa, 16 anos, nem sabia, estava acostumado lá com a língua, com espanhol e guarani, e agora tinha que virar uma chave para eu poder correr atrás do prejuízo e ainda não rodar, não perder o ano, né? Foi bem difícil. Pode perguntar. Falo. Fala o nome em Guarani. Vai, olha, em Guarani, tá, eu posso contar em Guarani, pode ser? Só olhar aqui. É muito estranho, assim, porque o Guarani ele tem uma nasalidade que eu nunca consegui fazer, né? Mas eu tinha essa língua na escola, era uma cadeira como se fosse inglês, tinha o Guarani, né? Então, eu conseguia passar, fazer as provas e tudo mais, mas eu não conseguia muito me comunicar, sabe, em Guarani. E eu sofria bullying nesse tempo. Sabe por quê, gurias? Porque tinha piada, sabe piada que só entende em inglês? Tinha as que tu só entende em Guarani, nem dava para traduzir. Então eles ficavam contando piada em Guarani, eu ali, né, brisando, assim, não, tipo, não entendia nada, né? Mas eu posso contar, ó, vou contar até 5. PTI, PTI, Mocoi, Borrapã, Irundu, Pô. Aí depois a sequência é muito fácil. POTI, Pocoi, Porrapã, Porundu, Pá. Aí depois é PATI, PACOI, é só seguir. Aí depois é PAPO, aí vai indo, né? Então, é basicamente isso. Mas tem uma nasalidade que eu não consigo fazer, né? Mas, enfim, eu realmente, nesse período, lá no Paraguai, eu sofria vários bullying. Sofria. Porque imagina, né? Eu era bem assim... eu era bem... Chegava na aula, POTI. Exatamente, era bem difícil, assim, né? Mas ali na parte teórica eu ia bem, mas para comunicar, eu até preferia não me comunicar, nem tentava, porque não ia dar certo. Então, quando a gente voltou para Porto Alegre, gurias, pensa, né? Como é que eu vou ter que descobrir toda a gramática do português? Botar ali POTI. Muito difícil, né? Foi bem desafiador, gurias, para mim, assim, foi muito difícil. Se vocês quiserem ir fazendo pergunta, podem fazer, tá? Podem, bem tranquilo. Mas aí, quando a gente voltou para Porto Alegre, depois dessa readaptação, daquela coisa, ai, meu Deus, deixei todos os meus amigos lá, né? Que na época ninguém, né, tipo, com certeza morar aqui é melhor do que morar no Paraguai, era o que todo mundo pensava, né? E falava para mim. Eu tenho 25 minutos ou já se passou 25 minutos? Ah, tá. Então, tá, obrigada. Então, naquele tempo, no Paraguai, as pessoas aqui diziam, né, de onde tu veio? E, na época, tinha muita coisa de contrabando do Paraguai, né? Estava bem em alta aqui. Vocês não vão se lembrar, provavelmente. Então, eu era muito zoada, né? Tu é falsificada, não sei o quê. Era o que falavam para mim. Porque vinha muita coisa, muita falsificação do Paraguai, né? Era esse tipo de bullying aí. Mas, enfim, né? Passou, gurias. Isso passa também. Isso vai passar. Se você passa por esse tipo de coisa na escola, isso vai passar. Isso vai fazer parte da tua história e tu vai amadurecer. Depois tu vai olhar para trás e tu vai até rir disso. Então, quando a gente chegou aqui, depois que a gente se adaptou, depois que a gente se estabilizou, né, encontramos casa, escola, tudo certo, a gente foi conectado à igreja local, aqui, a Matriz, né? E aí teve uma grande conferência de jovens. Quem conhece o Gigantinho? Foi lá no Gigantinho.
Então, a igreja ali, a sede, ela, a igreja matriz, né, que na época nos auxiliava ali, eles fizeram uma grande conferência de jovens e eu fui servir na recepção. Olha que legal, com as gurias da recepção. Foi muito legal, né? Porque, nossa, era um grande envolvimento, tinha muita gente, porque era gente de toda Porto Alegre, né? E a gente serviu ali na recepção e a gente estava fazendo a ronda, assim, né? Eu e as gurias da recepção, né? Para ver se tá... Vocês sabem dessa história, né? Elas estão rindo porque sabem dessa história. E a gente ali, né? E eu sempre fui muito na minha, muito assim, quietinha, muito assim, muito tímida, né? Eu sou tímida, na verdade. E daí a gente estava lá fazendo, né? Dando a volta e tal. E daí o meu olhar se cruza com o olhar de um moço. E quando o nosso olhar se cruzou, ai, o meu coração acelerou assim. Acelerou e eu falei, que coisa! Mas foi só isso, a gente se olhou, se cruzou, né? E aí passamos ali, voltamos para o nosso lugar, onde a gente deveria estar, né? E daí, quando a gente chegou ali, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha celular, né? Não, eu acho que só tinha o Hotmail. Vamos correr, só tinha o Hotmail. Então, o e-mail, aqueles e-mails malucos que a gente tinha de antigamente, que a gente usa até hoje, foi bem naquele tempo que começou a surgir e-mail, para vocês terem uma ideia, né? E daí não tinha como nem, né, no meio daquela multidão, não tinha como encontrar ele de novo. E realmente eu não encontrei ele de novo naquela noite, né? Foi só aquela cruzada de olhares e foi algo que, né, que Deus realmente tocou meu coração, né? Meu coração realmente acelerou. Aí, ok, passou esse tempo, eu tinha 17 anos, nessa época eu nem imaginava que, sabe, eu não me lembro hoje, pelo menos, né, eu não imaginava, assim, em construir um relacionamento, né, eu realmente estava vivendo o que Deus tinha para mim, naquela aventura que Deus tinha para mim, eu tinha muitos sonhos. Imagina, tinha vindo para cá, para Porto Alegre, né, uma cidade grande, legal, diferente, né, já estava mais adaptada, eu queria viver coisas diferentes, eu queria estudar, queria trabalhar, eu já quis trabalhar desde muito cedo, queria ter meu dinheirinho. Então, foram coisas diferentes que foram ali, né, tomando meu coração. Mas lembrem, gurias, Deus tinha uma história para mim, e Ele estava no controle dessa história. Então, passou um tempinho, alguns meses, a minha família foi convidada para pastorear uma igreja aqui do Maitá, bem pertinho aqui do Maitá. E um dia a gente foi para lá conhecer a igreja, conhecer a casa pastoral, que a gente ia morar de novo na casa pastoral, do lado da igreja. E a gente foi um dia lá conhecer, chegamos numa tarde, não lembro se era uma tarde de sábado, acho que sim, uma tarde de sábado, porque estava tendo ensaio, né? Tinha uma galera na igreja ensaiando para, né, para a noite, para tocar à noite no culto de jovens. E quando nós abrimos, era uma porta de correr assim, ó. Quando a gente abriu aquela porta, que toda a minha família entrou, assim, atrás de nós. A Sofia tá rindo porque já ouviu a história. Aí a gente olhou, né? Tinha ali um monte de jovens ensaiando e tava aquele moço que eu vi no Gigantinho! Tava ele lá. E eu falei, gente, qual é a probabilidade disso acontecer nesse tempo? Não existe isso, né? E depois, inclusive, eu fiquei sabendo que ele morava ali do lado da igreja, inclusive, a casa dele era do ladinho, mas ele estava mais tocando na matriz do que ali. Então, era muito raro ele estar ali nos cultos de ensaio. Eles estavam ali, bateria! Bah, quando eu vi que ele era baterista, então eu adorei, né? Eu todo cheio do estilo, tocando. E quando eu vi ele, eu disse, meu Deus, algo que com a baqueta, é verdade. E eram jovens assim, que estavam muito envolvidos ali, né, na obra de Deus, na aventura de Deus. E foi muito especial, gurias. Foi muito especial. Quando eu olhei, eu falei, ali tem algo que Deus tem separado para a minha história. Com certeza tem. Aí eu passei a encarar isso de maneira realmente com mais fé e de entender que o Senhor estava movendo alguma coisa naquele tempo, né? A gente, o nosso relacionamento ele começou por uma linda amizade.
Uma linda amizade. A nossa turma era bem grande daquela igreja, né? Depois que a gente se mudou, a gente se entrosou, né? Passei por todo aquele momento difícil de afirmar quem eu era, né? Puxa, a filha do pastor está chegando. Eu ficava muito nervosa de não ser aceita ou de, né, me excluírem de alguma maneira. Mas foi um tempo tão gostoso que eu pude viver, sabe? Foi um tempo tão bom que hoje eu posso olhar para trás e ver assim, nossa, como foi gostoso viver esse tempo, né? De aventura com Deus, né, dentro de tudo aquilo que ele tinha para mim. Eu pude me entregar para viver aquilo, né? E quando a gente está vivendo, parece que a gente fica esperando, né? A gente fica esperando algo muito legal acontecer. Mas esse algo legal já está acontecendo na vida de vocês. E um dia vocês vão poder olhar para trás e contar essa história para a próxima geração. E olha como vai ser legal, né? O legal na vida de vocês já está acontecendo. É agora, esse tempo presente da vida de vocês. E então, nós, né, tivemos uma linda amizade, né? A gente percebeu que não podia andar sozinho, né? Não era nem que a gente não quisesse, né? Meus pais não deixavam mesmo. Né? Teve as condições ali, né? Quando eu fiz 18 anos, a gente realmente assumiu, né, um namoro, né, que começou com uma amizade, sempre com muito respeito, e descobrindo descobrindo o legal um no outro. E naquela época, como não tinha nada de celular, essas coisas, né, só telefone residencial, a gente ficava falando por horas aqui no telefone, era muito legal. Então, a gente podia descobrir muita coisa um do outro, só na conversa, só no tempo de qualidade, né, naquele tempo gostoso de estar junto, né. Coitado da conta telefônica lá de casa. Não sei se vocês lembram. Não, vocês não vão lembrar, mas naquele tempo tinha um negócio de tu falar os 5 segundos, como é que era? Isa, tu deve lembrar. Eu ligava, falava 3 segundos e desligava, aí não cobrava, entendeu? Aí não cobrava. Era 3 segundos ou 5 segundos. Oi, me liga? Era mais ou menos assim. Era bem rapidinho, era 3 ou 5 segundos. Então, foi muito especial, assim, Deus foi confirmando e foi tudo bem rápido, né? Porque a gente começou a namorar com 18 anos. Um dia que eu já trabalhava nessa época, eu estudava e trabalhava fora. Então, um dia, quando eu estava trabalhando na Expo Inter, no domingo, que a minha empresa estava com um stand lá, ele me disse, ele chegou lá, que ele tinha ido como convidado lá, e ele falou assim, eu fui lá falar com teus pais hoje. Fui lá falar com teus pais, está tudo certo, e a gente, né, já está oficialmente namorando, e aquilo me assustou, né? E aí foi muito legal, eu achei muito legal assim, ele ter tomado essa iniciativa de falar com meus pais, né? Foi muito respeitoso, e eu pude entender que Deus estava construindo uma história para nós ali. Então, como eu falei, a gente evitava andar sozinho. A gente começou a levantar lacunas na nossa vida para que a gente não andasse sozinho, né? Para que a gente trouxesse não só Deus nas nossas vidas, mas pessoas. A gente estava sempre em grupo, a gente estava sempre com outras pessoas, e isso foi muito importante para a gente poder chegar ali no altar, né? Com 21 anos, a gente casou. Quando eu fiz 21 anos, a gente noivou. Tem foto, vou mostrar. Peraí. Aqui. Para quem não conhece, esse é o André sem barba. E ele falou, já vi que vai ter meme depois de mim, ele disse. Ali, ó. Então, aqui foi a foto do nosso noivado. A gente que fez tudo, né? Eu que fiz tudo, a gente, né? Tá, né? Na época era moderno, tá, gente? Essa decoração era moderna na época. Então, aqui foi a foto do nosso noivado, foi bem especial, né? A gente noivou entendendo que a gente já iria casar. Então, 6 meses depois, a gente casou, né? E nesse processo de casamento, a gente pôde viver grandes milagres do Senhor. A gente pôde viver coisas que o Senhor foi provendo. A gente não disse, não, a gente não pode casar porque a gente não tem condições, mas Deus foi provendo, né? Ele proveu a nossa casa, Ele proveu tudo das nossas vidas, né? Tudo que a gente precisava, Ele proveu. A gente começou a viver uma aventura com o Senhor. Tem mais uma foto do casamento aqui, deixa eu passar. Peraí. Aqui. Na saída da igreja ali. Buquê bem colorido, né, gente? Ó. Tá. Aí a gente foi vivendo. É que eu vi aqui a outra imagem. O Raul disse, não olha para ele que tu vai te confundir. A gente foi vivendo esse tempo com Deus, né? E foi muito precioso, né? Então, pensa, 21 anos, né?
tem uma grande história aí que eu não vai dar tempo de eu contar aqui, mas a gente foi vivendo grandes aventuras com o Senhor agora no nosso casamento, né? Era a minha história, né? Era a minha história começando a acontecer, a minha história, né, agora da minha família, né, ainda muito jovem, mas o Senhor me deu tudo o que eu precisava, né, para aquele momento, para que eu pudesse amadurecer, né? Não foi um tempo fácil de amadurecimento em função da idade, mas o Senhor supriu tudo o que eu precisava, tudo o que era material e tudo o que era espiritual, o Senhor supriu de uma maneira que não caberia aqui contar tudo, mas um dia, se vocês quiserem saber, a gente pode tomar uma Coca-Cola juntos. Coca-Cola, né? Melhor do que café, né? Uma Coca. Não, com certeza. Então, chegou um tempo da nossa vida, gurias, que a gente começou a crescer profissionalmente, né? A gente trabalhava, estudava, e toda aquela vida agitada, assim. E aí chegou um tempo, assim, resumindo bem, tá, gurias? Chegou um tempo que a gente vivia aventuras com Deus, né? Mas a gente começou a colocar algumas coisas na frente dessas aventuras, né? Algumas coisas terrenas na frente dessas aventuras. E a gente começou a escolher, né? A gente começou a escolher as nossas aventuras, a gente começou a colocar coisas que a gente queria viver na área profissional na frente daquelas que a gente vivia simultaneamente, tudo isso junto, né? Mas, de uma certa maneira, foi algo muito sutil. A gente foi caminhando para aqueles desejos mais materiais, sabe? A gente tinha agora uma estabilidade, né? Não tinha estabilidade antes, mas agora eu tinha uma estabilidade. Eu tinha minha família, minha casa. Eu sabia que aquilo não ia mudar, né? Então, aquilo me gerava segurança, né? E eu, intencionalmente, acabava projetando muito a minha expectativa nessa segurança que eu precisava, né? Até que nesse tempo, o controle realmente estava nas nossas mãos, não estava nas mãos de Deus. E, para nós, a gente não percebia isso. Aquilo era bem legítimo, sabe? Tipo, não, a gente serve na igreja, a gente está ali no louvor, a gente faz as coisas, mas a gente decidia os nossos passos. E era muito nítido que, quando a gente se casou, Deus tinha um propósito, né? Deus tinha um chamado na vida dele, Deus tinha um chamado na minha vida, e Deus falou isso para nós lá no início. Era claro. Por que a gente fugiu desse propósito, né? Por que a gente se afastou, né? Em algum momento a gente se perdeu um pouco nesse propósito, naquilo que Deus tinha colocado na nossa vida. E agora eu vou falar de um outro filme bem antigo, que eu acho que esse com certeza vocês conhecem, que me lembrou muito essa parte da minha história, né? Quando a gente estava realmente no controle, e eu estou falando dos últimos 10 anos, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Não, dos últimos 8 anos, mais ou menos, né, de casamento. Onde a gente decidia, a gente, né, gostava de viajar e gostava de fazer as nossas coisas, a gente decidia o nosso futuro, né? A gente não estava submetendo mais a Deus, né, 100%. E, então, a gente passou um tempo muito difícil, né? Quando eu engravidei da Alice, no 9º mês de gravidez, eu vou contar bem resumido, porque eu não tenho muito tempo também, mas quando eu estava no 9º mês de gravidez, Deus permitiu que a gente passasse por um tempo muito difícil. No 9º mês, o André uma vez me liga e diz assim, eu fui desligado da empresa, né? E aí, quando ele me fala aquilo, nossa, eu falei, meu Deus. Eu projetava a minha segurança no emprego, né? Eu projetava a minha segurança naquilo que a gente fazia, né? A gente, né, estudava e procurava crescer na empresa que a gente trabalhava. E, da noite para o dia, tudo caiu, sabe? Tudo ruiu. Na empresa onde eu trabalhava, era uma empresa de turismo também na época, eu trabalhei até o 9º mês, e eu falei, não, então, ok. A gente tinha combinado que eu não trabalharia, ficaria um tempo com a Alice, o emprego dele, olha na minha cabeça, não, o emprego dele vai nos sustentar nesse tempo, eu vou ter um tempo de estar com a Alice, de desfrutar desse tempo. Mas isso foi o que eu estava projetando, não estava perguntando o que Deus tinha para nós naquele momento, né? E, então, a minha empresa também, ao longo dos 9 meses de gravidez, ela foi também, de uma certa maneira, degringolando, assim, sabe? Mas eu não imaginava que ela iria fechar. Então, quando a Alice tinha 1 semana de vida,
Uma semana de vida, minha colega manda uma mensagem para mim assim, olha, eu não quero te assustar, eu não quero te deixar com medo e tal, mas realmente encostou um caminhão aqui e levou todas as coisas da empresa. Então, a empresa está oficialmente fechada, né? E ali, naquele momento, eu pensei assim, poxa, né, se a minha chefe não quiser me pagar, né, se ela não pagar os meus direitos, eu não tenho como saber se ela vai honrar isso comigo ou não, né? Não tinha como saber isso. Só que, naquele momento, eu decidi entregar, sabe, aquele assunto para o Senhor. Eu falei, Deus, né, entrei de licença agora, eu quero deixar esse assunto nas tuas mãos, eu não quero me preocupar com isso. E, realmente, Deus cuidou até o final aquele assunto, porque a minha chefe, ela me honrou em tudo o que foi possível até o final, e Deus esteve no controle daquele tempo. Só que aquele tempo foi um tempo tão difícil. Foi um tempo tão difícil para mim, sabe? Que eu não consigo nem expressar assim, em palavras agora, sabe? Eu não consigo externalizar o quanto eu sofri naquele período, porque isso foi só o começo, né? A gente ficar sem os empregos ali no início foi só o começo, né? Teve uma grande história que depois também, se vocês quiserem, eu posso contar nessa Coca-Cola aí. E tem uma grande história por trás disso que me moldou. Foi um período de sofrimento, foi um tempo que Deus determinou para mim que aquele tempo era um tempo de sofrimento. Eu não sei quantos lembram desse filme aqui. É muito... Hã? Sério? Passou ontem na sessão da tarde. Então, para quem não conhece, esse filme... Ele fala de uma pessoa, né, que é muito atarefada na vida e que ele acha um controle mágico. Então, ele descobre que esse controle avança, né, avança etapas, avança momentos da vida dele. E ele acaba passando momentos que ele considera momentos ruins, assim, né? Momentos que desgastam ele, que ele chega em casa e tem que dar atenção para os filhos, e que ele tem que dar conta de tudo, que ele tem que... Então, ele começou a viver mais a vida do trabalho dele do que a vida da família. Mas ele passa tanto o tempo dele que, lá no final, ele percebe que ele perdeu momentos preciosos do tempo que era para ele ter vivido e que ele decidiu não viver. Né? E, às vezes, a gente pode passar por tempos assim, que a gente passa assim, meio atônito, né? Nem consegue perceber ali o que Deus está fazendo e passou. A gente perdeu a oportunidade de crescer com aquele tempo. Então, gente, o que eu queria nesse momento da minha vida era ter um controle desses. Por isso que eu lembrei desse filme. Porque até hoje me vem a sensação de que, sabe, quando eu lembro daquele tempo, eu fico assim, ai, meu coração dói, sabe? Porque foi um tempo muito difícil para mim, de muita entrega, porque eu tinha projetado a minha segurança na nossa estabilidade, no nosso emprego, e a gente não tinha mais essa estabilidade, né? O Senhor, ele foi movendo a nossa vida, retirando para a gente confiar totalmente nele. E eu não consigo nem expressar para vocês assim, quanto foi sofrido esse tempo da nossa vida. Deus tinha tirado o controle das nossas mãos. O controle que a gente achava que a gente tinha, Ele tinha tirado, e foi um tratamento de choque na minha vida. Sabe? E eu acho que vocês têm momentos de sofrimento também. Eu acho que vocês têm momentos difíceis na vida de vocês também, né? E esse momento precisa ser vivido, sabe? Não adianta fazer assim, não está acontecendo, às vezes a gente se auto-sabota, né? Não, já vai passar. Esse momento precisa ser vivido, porque Deus vai usar esse tempo para forjar uma camada da vida de vocês, né? Esse meu período de sofrimento, eu acho que ele durou assim, uns 3 anos. E eu acho que ele durou mais porque eu ficava, sabe, remoendo os meus sentimentos e voltando nele, e voltando, e coitadinha de mim, eu sou a vítima, sabe? Eu não conseguia, eu até nem consigo, hoje eu consigo contar mais essa história sem me sentir assim vitimizada, sabe? De olhar assim, poxa, olha a história que Deus escreveu, que lindo, né? Mas por muito tempo eu não conseguia enxergar dessa maneira. Por muito tempo eu olhava para essa história e falava assim, nossa, coitadinho de mim, e chorava. Não conseguia falar sobre isso. Mas hoje eu posso contar para glorificar o nome do Senhor, porque Ele esteve nessa aventura. Não deixou de ser uma aventura porque foi difícil, né? Um navio em alto mar, ele é uma aventura, e ele vai atravessar por tempestades, né? Vão ter tempos difíceis na nossa vida. E assim a gente precisa entender, lembra lá, Deus fez o tempo bom,
Deus fez tempos bons e ruins, né? E isso é plano dele. Ele separou esse momento para a gente viver também. Então foi muito especial, assim, né? A gente ter vivido esse tempo. Eu posso olhar para trás e glorificar o nome do Senhor, porque Ele foi fiel em todo o tempo. Ele foi fiel em todo o tempo. Eu quero ler aqui, dentro desse até contexto que eu estou falando, né? Esse aí eu vou ler. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Você pode anotar no seu caderninho aí também. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Eclesiastes 2:16. O que isso me faz lembrar? O que essa passagem me lembrou? Que não era sobre a minha história, não era a história da Michelle, a história do André. É sobre a história de Deus, né? A história de Deus está sendo escrita na vida de vocês. E é sobre Ele, porque tudo isso aqui vai passar um dia, né? Vai deixar de existir. Né? Ali em Eclesiastes fala também que não há mais nada novo debaixo do céu. Tudo que existe de ideia, filosofias, tudo já foi pensado um dia. Tudo se repete. Tudo vai se repetir, né? E Deus, Ele nos ajuda a entender isso, de que é sobre a história dele que a gente está contando. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Gurias, esse tipo diferente de aventura a gente só consegue viver pela fé em Cristo. A aventura começa aqui e continua no nosso verdadeiro lar, no nosso verdadeiro destino, que é o céu. É lá que a gente vai morar. E Deus nos criou para morar lá mesmo. Lembra daquele anseio que a gente sente pela eternidade? É isso mesmo, Ele vai nos levar para lá. A cultura desse mundo vai passar, né? E um dia nós estaremos na nossa constante com o Senhor. Eu queria que vocês, nesse momento, que a gente escutasse uma música, né? E a Gabi vai colocar ali, a Duda vai colocar para nós. Essa música, ela fala muito sobre isso também. Então, nesse tempo da gente escutar essa música, você pode fechar os seus olhos, tá? Você pode pensar sobre a sua aventura com Jesus, né? Que tipo de aventura você tem vivido com Ele, né? Você tem aproveitado o tempo presente, esse tempo agora, esse minuto aqui. Esse minuto que nós estamos pode ser o último minuto da nossa vida, a gente não sabe, eu não sei. E isso me gera muito medo às vezes. Senhor, eu quero seguir confiando em Ti, Pai. E eu quero um dia morar contigo. Você pode pensar sobre a sua aventura, se você realmente tem vivido a aventura que Deus tem para a tua vida. Enquanto isso, eu faço algumas perguntas aqui para ajudar vocês nessa reflexão. Você pode fechar os seus olhos, por favor. Está de pé, irás cumprir. Quem sou eu? Deus, aquele que te criou, teu Pai, você tem vivido essa aventura com Ele? Você tem encontrado satisfação e plenitude em Deus nesse tempo presente que você está vivendo, nesse exato momento? Como está o teu coração? Você tem encontrado essa plenitude em Deus? Você tem certeza de que você está onde quer que Deus projetou para você, aonde Deus quer que você esteja?
E você tem certeza que está realizando o que Ele sonhou para a tua história? Você já sonhou e já projetou e já definiu toda a sua vida, sem perguntar o que Deus acha disso. A partir de hoje, você pode entender que a fé em Deus e no seu plano, e no plano dele para você, te faz ter um tipo diferente de aventura. Você pode entender também que esse tipo de aventura com Deus começa aqui na Terra e vai durar para sempre. Ela é uma aventura eterna. Você consegue entender a profundidade dessa verdade? Nesse momento eu quero perguntar se você gostaria de vir aqui à frente. Você pode ficar com os olhos fechados. E se você quiser puxar sua amiga para vir aqui para frente, para orar e entregar essa aventura para Jesus, puxa ela e vem. Vem correndo aqui na frente para a gente orar juntas. Não tenha vergonha, vem. E a gente vai orar por essa aventura que o Senhor tem para a tua vida. Quem vai ser a primeira corajosa? Vem, não perde tempo. Deus tem esse tempo determinado e Ele já sonhou com esse tempo para vocês, gurias. Ele já sonhou com esse tempo para nós. E o Senhor está nesse tempo. Ele está no nosso passado. O tempo dele é diferente do nosso. O tempo dele é muito diferente do nosso, gurias. Ele está em todo o nosso tempo. E Ele consegue entender o nosso futuro. Isso pode acalmar os nossos corações. Isso pode nos trazer paz. Isso pode nos trazer tranquilidade. Mas isso também pode nos trazer alegria para a gente viver essa aventura com Ele. Isso também pode nos trazer alegria, pode nos trazer coragem, pode nos trazer ousadia, gurias. Aquilo que você acha que você não pode fazer, gurias, você consegue fazer em Jesus, porque Ele está em você, Ele habita em você. Ele está morando em você, se você já convidou, se você já entregou a sua vida para Jesus. E se você não fez isso ainda, repete comigo essa oração e entrega a tua vida em nome de Jesus. Só aquelas que não entregaram a sua vida para Jesus ainda, pode fazer aí no seu cantinho, não precisa fazer em voz alta, faz no seu cantinho. Pode orar mentalmente e diz assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te entrego todo o meu tempo e eu te entrego toda a minha aventura para ti viver lá comigo. Eu te entrego toda a minha vida e não haverá outro Deus no teu lugar na minha vida. E eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, como meu único Deus. Vamos orar então, gurias. Se você percebeu que tem uma amiga que fez essa oração de entrega, você pode orar com ela também. Mas vamos entregar a nossa aventura com Jesus nessa manhã. Pai, obrigada, Senhor, obrigada porque a gente viveu um tempo tão gostoso nessa manhã, Deus. Obrigada porque o Senhor falou aos nossos corações, Deus. E o Senhor falou muito ao meu coração, Pai, olhando para a minha história, Senhor. Eu olhei para trás, Pai, e vi, Senhor, a Tua fidelidade em cada tempo que o Senhor determinou para a minha aventura aqui na terra, Deus. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor esteve comigo. Eu posso olhar para trás e ver, Senhor, o Teu agir, a Tua mão em cada detalhe da minha história, Pai. Em cada detalhe das minhas emoções, Pai. Em cada detalhe, Senhor, dos meus sentimentos, Pai. Em todas as aventuras, o Senhor estava lá, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor me permitiu viver experiências, Senhor, que eu só consigo valorizar agora, Deus. Eu só consigo enxergar agora e dizer o quanto foi bom, o quanto foi maravilhoso ter vivido essa aventura contigo, Deus. O quanto foi gostoso, Deus. Foram muitos momentos difíceis também, Senhor. E o Senhor me ensinou a acolher esses momentos difíceis. E o Senhor moldou a minha vida nesses momentos difíceis, Pai. E eu te agradeço por esses tempos difíceis que eu vivi também, Pai. Obrigada, Senhor. Eu quero orar, Senhor, pelas minhas irmãs que estão aqui, Pai. Pela aventura delas com Jesus. Pela aventura delas contigo, Senhor.
Pai, Tu conhece o coração de cada uma delas e só Tu pode preenchê-las completamente, Senhor. Que elas entendam e que tem, Senhor, um bom amigo que não vai embora, Pai. Que elas entendam que o Senhor é tudo para nós, Pai. Eu Te louvo pela vida delas, porque elas estão, Senhor, investindo tempo aqui, Senhor, no Teu reino, Pai. Eu Te louvo porque o Senhor permitiu que nós conhecêssemos a Ti nesse tempo, Senhor. Eu Te louvo porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos moveu até aqui. A gente pode dar o passo de fé e viver esse tempo debaixo da Tua poderosa mão, Pai. E é só o começo, Senhor, é só o começo do que a gente tem vivido, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada, obrigada, Deus. Nós Te amamos e nós Te louvamos, Pai. E a gente faz um coração bem grandão para Ti, Senhor. A gente entrega o nosso coração de forma integral na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém.